Salmo 18 é um salmo em que Davi celebra a vitória e o livramento que Deus deu a ele sobre as ameaças de morte que ele sofria de Saul, o rei de Israel, que havia perdido a unção e passou a ser um inimigo figadal de Davi. Salmo 18 começa com uma das mais belas expressões que já se viu na Bíblia, quando Davi diz: "Eu te amo, ó Senhor, força minha". Essa própria expressão "eu te amo", que é tão culturalmente utilizada no mundo inteiro, nas cidades, a gente chega na cidade e está lá: "Eu te amo, Manaus, eu amo Nova York, eu amo não sei o quê". Davi traz essa expressão de cara no Salmo 18. "Eu te amo, ó Senhor, força minha". E esse salmo, a gente pode dividir ele em três partes interessantes. A primeira é a parte da intervenção espiritual, da intervenção extraordinária de Deus em favor de Davi. É uma intervenção extraordinária. No Salmo 18, exatamente nos versículos iniciais do Salmo 18, exceto o versículo 1, 2 e 3, nós vamos ver a intervenção sobrenatural. Quando a Bíblia diz que a terra se abalou e tremeu, versículo 7, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Das suas narinas saía fumaça e da sua boca saía fogo devorador. O Senhor abaixou os céus, desceu, a escuridão estava debaixo de seus pés, montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e a nuvem dos céus. Essa parte aqui fala exatamente sobre a intervenção espiritual, que o próprio Deus interviu em favor de Davi. Uma intervenção extraordinária, uma intervenção maravilhosa. Imagina só o próprio Deus fumegar na sua ira, o próprio Deus lançar fogo pela boca na sua ira, descer à terra, nas asas dos anjos, e intervir em favor de alguém. Então, essa palavra, o Salmo 18, mostra a intervenção direta e pessoal de Deus em favor do seu ungido. Direta e pessoal. E a partir daí, nós vamos ver alguns trechos interessantes, onde Davi vai fazer algumas expressões do livramento que ele viveu. Eu acho muito bonita essa parte, quando ele diz assim, de uma maneira muito especial: "Enviou do alto e me tomou, tirou-me das muitas águas". Ele começa dizendo, o livramento dele foi como alguém que foi tirado de um afogamento. No versículo 17 diz: "Livrou-me de forte inimigo, dos que me aborreciam". E dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Mais uma vez, ele vai mostrar que o livramento de Deus foi inclusive um livramento acima das forças humanas. Surpreendeu-me no dia da minha calamidade. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ou seja, aquilo que veio sobre ele foi surpreendente, foi de maneira covarde, ele não esperava o que havia acontecido com ele, foi um ataque surpreendente. E aí ele diz assim: "Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim". São expressões de livramento que ele coloca aqui no Salmo, né? "Enviou do alto e me tomou, livrou-me de forte inimigo, me surpreenderam, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso e me recompensou conforme a minha retidão". No próprio Salmo, Davi vai mostrar que a confiança dele está em Deus, que a confiança dele está no Senhor, que apesar de todas as adversidades, das afrontas que ele sofria, a confiança dele não estava no exército, não estava na força humana, nas articulações de poder que ele tinha, mas a força dele estava no Senhor. Por isso que no versículo 1 ele diz: "Eu te amo, ó Senhor, força minha". Então aqui, Davi, no Salmo 18, vai apresentar um segredo para nós, para mim, para você, para qualquer um de nós: confiar a nossa esperança no Senhor. Isso parece ser uma palavra muito fácil, né? Mas todos os dias a gente acorda com um desafio, com um projeto, com uma preocupação, com uma ansiedade, com uma agenda pessoal, uma agenda familiar, uma agenda de trabalho, uma agenda profissional. E essa agenda, muitas vezes a gente não quer submeter lá a Deus, porque a gente diz: "Não, eu vou na minha força, eu vou no meu intelecto, eu vou na minha vontade, isso aí vai dar certo porque eu sou bom nisso aí, eu consigo resolver isso de mim mesmo".
E Davi ensina aqui a gente que em todos os momentos a retidão dele foi confiar no Senhor. Ele diz assim, eu também fui sincero perante ele, versículo 23, e me guardei da iniquidade. Ou seja, ele deixou sempre claro a Deus a fraqueza dele e que ele só conseguiria viver ou sobreviver àquela situação se Deus fosse com ele. E ele dizia, então, Senhor, eu te amo porque tu és a minha força, ó Senhor, força minha. Mas aí mais adiante, nesse mesmo salmo, que é um salmo maravilhoso, ele passa então a falar sobre, a gente começou dizendo sobre como Deus interviu pessoalmente, espiritualmente, mas agora nós vamos ver que Deus interviu através de Davi. Nessa parte do salmo agora, Davi vai louvar a Deus porque Deus o preparou para a batalha, o preparou para aquela peleja. Ele diz assim, adestra as minhas mãos para o combate e os meus braços quebram um arco de bronze. Muita força, né? Também me dás o escudo da vitória e a tua mão direita me sustém. A tua clemência me engrandece. Alargas sobre meus passos o caminho, de modo que os meus artelhos não vacilam. Ele vai colocar aqui que, a partir de algum momento, Deus o levanta, o tira do chão, coloca num lugar alto e o habilita para a batalha. A partir daqui, nós vamos ver um Davi dizendo, as minhas mãos ficaram tão fortes, capazes de entortar, de quebrar um arco de bronze. Ele vai falar aqui exatamente sobre como Deus o preparou para a batalha. No versículo 37 diz, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Davi passa então a explicar algo muito especial, de como aquele jovem indefeso, frágil, fraco, passou a ser um guerreiro habilidoso, um estrategista de guerra, alguém habilitado para a batalha. Mas em todos esses momentos ele diz assim, tu me armaste de força para a peleja. Em todos esses momentos ele não traz a glória para si, diz assim, tu, Senhor, tu és a minha força. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu me habilitou para essa peleja. Foi tu que me deu essa capacidade. Versículo 40 diz, deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Eu os esmiucei, versículo 42, como o pó levado pelo vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Vai estabelecer aqui um princípio. A minha força não é minha, vem do Senhor. Ele me usou para que fosse estabelecida a sua vontade e eu vencesse aqueles que me aborrecem. E aí, então, no fim do Salmo 40, no Salmo 18, nós vamos ver a terceira parte desse Salmo, que se mistura com os primeiros 3 versículos também, que é quando Davi passa a dar toda a glória a Deus, a louvá-lo, a adorá-lo por isso. Ele diz assim, ele é o Deus que me vinga, que sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Ele usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e com sua posteridade para sempre. Ele termina o Salmo 18 como começou, louvando ao Senhor. Salmo 18 ele diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus adversários. Que salmo especial é o Salmo 18, porque é um salmo que mostra a intervenção direta de Deus em favor dos seus servos, mostra como Deus também intervém através dos seus servos, habilitando-os para a batalha, preparando-os para a guerra, preparando a sua destra para a batalha, livrando os seus pés, seus artelhos da queda, fortalecendo os seus braços para a luta. E também mostra que tudo isso acontece porque o homem e a mulher, aquele que serve a Deus, se sujeita à vontade do Senhor, quebranta o seu coração, se coloca na presença do Senhor como alguém íntegro, quebrantado,
nesse mesmo salmo está escrito, o Senhor diz, né, que para com os quebrantados ele se mostrará quebrantado, para os humildes ele se mostrará humilde, mas para o perverso ele não retroagirá, ele não terá compaixão do perverso. Então mostra que a integridade do coração de Davi, de fato, valeu-lhe a vida. Deus deu a ele livramento contra Saul, que de todas as maneiras tentava matá-lo. E Davi, então, no fim, faz uma das mais belas declarações de louvor, de adoração àquele que o deu livramento. E no primeiro versículo ele já abre dizendo a frase mais especial desse salmo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Que essa seja a nossa declaração de hoje, desse mês de junho que se inicia. Ó Senhor, eu te amo, força minha. Que essa seja a nossa declaração e que o Senhor nos fortaleça, que possamos ter um mês de junho repleto de vitórias, de conquistas e de livramentos. Até a próxima, pessoal!